Olá pessoal, bem-vindos a essa série de vídeos aqui do canal 3D na Revo da Escola Revolution. Meu nome é Ivan Stefan, eu sou professor de Blender da escola e eu vou guiar você nessas próximas 6 horas a fazer essa cena aqui, uma cena super legal de cogumelos. Se você nunca mexeu no Blender, não se preocupe, eu vou guiar você desde o início na instalação do Blender, seleções, transformações, a gente vai começar a evoluir modelagem, montagem de cena, iluminação, material e daí o processo final de renderização. Ufa, é bastante coisa. E é claro, o grande objetivo do vídeo aqui é que você aprenda e tenha talvez o teu primeiro contato com a ferramenta Blender. Mas eu também quero que você se dedique e consiga finalizar essa cena. E nisso você já vai estar construindo o teu portfólio, que é a nossa porta de entrada aí para o mercado. Eu recomendo também que você procure referências para não fazer uma cena exatamente igual à minha. Coloque o teu olhar artístico sobre a cena, crie variações, crie novos tipos de cogumelos, outros tipos de terrenos, outros tipos de enquadramentos e outras características de luz e material. Isso vai fazer com que essa cena seja a sua. E nesse primeiro vídeo, a gente vai ter o primeiro contato com Blender, interface, seleção e transformações. Vamos lá, bons estudos! E aí, você está pronto para estudar? Esse vídeo é uma série de 11 vídeos. O conteúdo completo está lá no nosso canal da escola, o 3D na Revo. Aqui nesse canal você vai encontrar somente o primeiro vídeo. Para você acessar o canal 3D na Revo, você pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo. E não esqueça, já aproveita para se inscrever no canal 3D na Revo, porque vai vir muito conteúdo associado à arte do 3D por lá. E o primeiro passo é instalar o Blender. Vai lá no site blender.org, aqui em Download, e você já vai ter disponível uma opção para download do teu sistema operacional. Ele é compatível com Linux, Mac e Windows. E se por acaso você tem a Steam instalada no teu computador, é só fazer o download do Blender diretamente por ela. O Blender não tem uma grande requisição de computador. Se o teu computador tem uns 10 anos, é bem provável que você consiga rodar tranquilamente o Blender, mesmo em notebooks que são um pouquinho mais fracos. O principal problema que você pode ter num computador mais antigo é associado à visualização dos objetos 3D. E nesse caso eu recomendo que você faça uma atualização do driver da placa de vídeo. Normalmente isso corrige o problema. Uma das decisões que eu tenho na criação dessa cena é a utilização do renderizador Cycles. Nem todo mundo curte ele, porque ele é um pouco mais lento, mas ele tem suas vantagens. Eu acho que a primeira dele é compatibilidade. Ele não precisa de um computador com uma placa de vídeo moderna. Ele roda em computadores que têm às vezes somente CPU e a placa on-board. Mas uma das grandes vantagens do renderizador Cycles é que ele utiliza o que é chamado de Ray Tracing, e isso é comum nos grandes renderizadores aí disponíveis no mercado. O Ray Tracing traz para a gente uma simulação realista da maneira que a luz se distribui na cena e também consegue representar de uma maneira mais realista alguns tipos específicos de materiais. Conforme nós formos criando a cena, eu sempre vou dar dicas de como otimizar essa cena para ela ficar mais leve. Então, se você está sentindo que a cena está ficando pesada demais para o computador que você tem, você pode simplificar alguns parâmetros ou às vezes até um pouquinho o tamanho da cena para garantir que você conclua a produção dessa cena. Uma dica que eu quero dar para vocês é sobre o Blender em inglês. Sim, o Blender tem tradução para português, eu já mostro para vocês como faz, mas qual é a dica? O idioma inglês é o idioma universal e ele pode ser muito importante na tua carreira, no teu futuro. E eu sempre incentivo meus alunos, mesmo os que não dominam inglês, a utilizar o Blender em inglês. Por quê? Porque você já vai estar aprendendo um vocabulário em inglês. Você vai precisar se familiarizar um pouquinho com as palavras e também indiretamente vai começar a entender o contexto e o significado de cada uma dessas palavras. E é por isso que eu vou mencionar sempre os termos aqui em inglês. Caso você queira fazer a tradução, vem aqui no Blender, menu Edit, Preferences, e lá embaixo, aqui no menu Language, você pode trocar o Blender para português. E se essa é a primeira vez que você está abrindo o Blender, é legal a gente se encontrar um pouquinho nas áreas de trabalho aqui dele. Então vamos falar um pouquinho delas. Na interface padrão, o Blender tem 3 áreas. Em cada uma dessas áreas, nós temos o que é chamado de editor. Vamos falar um pouquinho então do editor contido em cada uma dessas 3 áreas padrões aqui do Blender. Na área maior, a gente está com o editor chamado de Viewport. É aqui que praticamente toda ação de 3D vai acontecer. Nas 2 áreas menores, eu tenho aqui em cima o que é chamado de editor Outliner.
O outliner é uma lista organizada dos objetos presentes na tua cena. E essa última área aqui está com o editor de propriedades. Olha o nome, editor de propriedades. É aqui que a gente pode acessar, por exemplo, atributos de transformação para posicionar ou mexer na escala de um objeto de maneira numérica. A gente pode mexer na intensidade de uma luz, na cor da luz, parâmetros da câmera e também parâmetros da configuração do render. Vamos começar a falar sobre movimentação de câmera, mas antes uma dica. O Blender é um software que tem muitos atalhos. Embora eu priorize a utilização da interface nessas aulas, eu sempre vou mencionar alguns atalhos úteis. Então tenha em mãos um caderninho de anotações para fazer a marcação desses atalhos. E o primeiro atalho é o clique do botão do meio do mouse na viewport. Então clique, deixe apertado e arraste e observe que você tem a rotação da câmera. Então a rotação da câmera se dá pelo clique do botão do meio do mouse. A próxima movimentação de câmera que a gente pode fazer é o zoom. É aproximar a câmera ou afastar a câmera desse ponto de vista. Então olha lá, aperta Ctrl, deixa apertado, clica com o botão do meio do mouse na viewport, deixa apertado também o mouse e movimenta o mouse. E olha que você faz o comando de zoom. Uma outra maneira de dar o zoom é o scroll do mouse. E por último, a gente vai falar do movimento da câmera em si, conhecido como pan, atalho Shift mais botão do meio do mouse. Então vamos lá. Pressione Shift e deixe apertado. Com o mouse sobre a viewport, aperte o botão no meio do mouse e arraste. Olha lá. Uma outra maneira de você movimentar a câmera é utilizando os gizmos aqui da viewport. Para fazer o zoom, coloque o mouse sobre o ícone da lente, clique o botão esquerdo do mouse agora, deixe apertado o botão e arraste. Perceba que nesse caso a gente não faz uso do botão do meio do mouse nem do teclado. Para o pan, clica na mãozinha com o botão esquerdo do mouse e arraste. E por último, rotação, você vai colocar o mouse sobre esse gizmo que indica os eixos cartesianos aqui, x, y, z, clica, deixa apertado e arrasta também. Olha que você tem a rotação agora. Uma dica importante, se você tiver um mouse sem o botão do meio, uma das opções é usar o gizmo que eu acabei de apresentar para vocês. A segunda opção é ligar uma opção na preferência que vai mudar um pouquinho os atalhos de navegação de câmera. Presta atenção, você vai vir aqui no menu Edit, Preferências, vai vir aqui na aba Input e vai ligar o item chamado Emulate 3-Button Mouse, emular um mouse com 3 botões. Quais são os atalhos a partir de agora para a navegação? Toda vez que eu falar botão do meio do mouse, você vai usar Alt mais botão esquerdo. Lembrando, você só precisa fazer isso se o teu mouse não tiver um botão no meio. E como usar agora essa opção sem o botão no meio? Rotação, Alt, botão esquerdo. Zoom, Ctrl, Alt, botão esquerdo. E o pan, Shift, Alt mais botão esquerdo. Caso você tenha tablet, o que você pode fazer é configurar um desses botões para ser o botão do meio do mouse. Todos os drivers, independente da marca, permitem essa configuração. Então você tem na ponta da caneta o botão esquerdo do mouse e nos dois botões extras da caneta você vai ter o clique do botão direito do mouse e do botão do meio. Um detalhe importante. De vez em quando acontece o que eu chamo de câmera maluca, em que você vai perder de vista aqui na viewport os objetos que você está trabalhando. E mesmo rotacionando e movendo a câmera, você talvez não encontre a visualização da tua cena que você está trabalhando. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu da viewport, olha lá, View, e vai clicar na opção Frame All. O que isso vai fazer? Ele vai ajustar a posição da câmera para voltar a visualizar a tua cena. Resumindo, toda vez que você está navegando, isso é muito comum, você sem querer perde a referência da posição da câmera e não consegue mais encontrar a tua cena, o que você vai fazer? View, Frame All. Você também pode chamar o atalho tecla Home do teclado. E um outro atalho muito prático também, não só para corrigir a câmera maluca, é o View, Frame Selected. O atalho dele é o ponto do teclado numérico. Se você está com a câmera maluca, o que você pode fazer?
seleciona qualquer objeto aqui no Outliner e chama lá o atalho View Frame Selected. Mas esse atalho também é muito legal em cenas grandes para que você passe o foco de trabalho da câmera para o objeto selecionado. Então olha lá, nessa cena eu posso selecionar o cubo que está lá no fundo e chamar o atalho View Frame Selected. Lembrando, o atalho é o ponto do teclado numérico. E veja que a câmera de trabalho focou ao redor desse objeto. Olha que legal. Lembrando, a seleção do Outliner também é válida para isso. Agora que você já sabe fazer a movimentação da câmera, vamos começar com seleções e transformações. E a primeira maneira de fazer a seleção de um objeto é clicando sobre esse objeto com o botão esquerdo do mouse na Viewport ou na lista do Outliner. Perceba que quando eu faço a seleção do objeto aqui na Viewport, o Outliner faz uma indicação, uma linha azul, dizendo que, nesse caso, a câmera foi selecionada. Perceba o que acontece quando eu clico sobre o cubo. Olha, aqui no Outliner eu tenho a indicação de que o cubo foi selecionado. Se você fizer a seleção pelo Outliner, clicando no nome da câmera, perceba que a Viewport indicou essa câmera selecionada com um tom amarelado. Já já a gente vai falar um pouquinho mais de seleções, mas eu quero apresentar para vocês o conceito de transformações. E no 3D nós temos 3 possíveis transformações: mover, rotacionar e escalar. Você tem acesso às ferramentas de transformação no menu de ferramentas que fica do lado esquerdo aqui da Viewport. Caso ele não esteja aparecendo, você pode vir aqui no menu View e ligar o toolbar. Eu também chamo esse menu de menu T, porque o atalho T faz o menu aparecer ou desaparecer aqui na Viewport. Perceba que a primeira ferramenta que você tem disponível aqui é a ferramenta de seleção. Então, o ato de selecionar na Viewport está acontecendo através de uma ferramenta. E perceba que logo abaixo da ferramenta de seleção, eu tenho a ferramenta de mover, rotacionar e escalar. Cada ferramenta tem um gizmo especializado. Por exemplo, olha que eu estou na ferramenta de mover. Se eu clicar aqui, dentro do círculo branco aqui no centro do gizmo, clicar, botão esquerdo do mouse, deixar apertado e arrastar, olha que eu faço a movimentação. Essa movimentação acontece em relação ao plano da câmera aqui, que a gente está visualizando a cena. Mas perceba também que eu tenho setinhas que indicam eixos. X é o vermelho, Y é o verde, Z é o azul. Se você clicar sobre qualquer uma dessas flechinhas e arrastar o mouse, olha que a movimentação acontece ao longo de um único eixo. Por exemplo, para mover um objeto para cima e para baixo, você precisa aqui no Blender utilizar o eixo Z, que é o eixo azul vertical. Clica no eixo azul, arrasta para cima e para baixo. Perceba que o gizmo da rotação é diferente do gizmo de mover. E aqui eu tenho controle sobre rotacionar em relação à visão da câmera ou em relação ao eixo XYZ. E aqui na ferramenta de escala, eu posso fazer a escala proporcional clicando no círculo branco e arrastando. Perceba que eu tenho uma transformação proporcional, eu não tenho uma deformação do objeto, mas eu também posso fazer, por exemplo, uma escala somente em Z. Clica no eixo azul e arrasta. Também é possível fazer transformações numéricas, onde? No editor de propriedades. Com o objeto que você quer fazer a transformação selecionado, clica sobre ele, você vai vir aqui no editor de propriedades, na aba chamada Object Properties, ela tem esse ícone laranja, o primeiro item se chama Transforme, e olha que eu tenho aqui localização, rotação e escala. Então você pode clicar e arrastar sobre um campo numérico ou mesmo digitar um valor. O Blender possui alguns objetos padrões que a gente pode adicionar na nossa cena. É claro que a gente vai aprender a modelar um cogumelo, modelar um terreno. Mas se você precisar das geometrias que são conhecidas como geometrias primitivas, você tem acesso nelas aqui no menu Add, menu de adição. Então, na Viewport, menu Add, a gente vai usar geometrias poligonais que estão na subaba aqui Mesh. E perceba que aqui eu posso criar uma gama bem grande de primitivas. Por exemplo, eu vou clicar na esfera. Veja que a esfera apareceu na Viewport, também apareceu no Outliner, e agora você pode, com ferramenta de mover, deslocar ela. Então pratique um pouquinho agora, criar algumas primitivas, por exemplo, um torus, que parece um donut, e mova. Adicione, mesh, cilindro, olha lá um tubo, mova.
Pratique nesse momento. Seleção, mover, seleção, mover, rotacionar, brincar com escala. Seleção aqui no Outliner também. Só para você se habituar com a posição das ferramentas e o pensamento da construção de uma cena 3D. Se você está criando primitivas na tua cena e elas não estão nascendo no centro do mundo, onde é o centro do mundo? Na intersecção aqui da linha verde com a vermelha. Olha que o cubo eu acabei de adicionar, ele nasceu fora. Por quê? O Blender tem algo chamado cursor. O cursor é esse pontinho vermelho e branco. O que você precisa fazer para resetar ele? Eu sempre vou assumir nessa aula que todas as geometrias vão nascer aqui no centro do mundo. Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no menu Object, Snap, Cursor para a origem do mundo, Cursor Toward Origin. E veja que o cursor, que é esse indicador branco e vermelhinho, foi lá para o centro do mundo. A partir de agora, toda vez que você criar uma nova primitiva, ela vai nascer na posição recomendada para a gente fazer essa aula. Da mesma maneira que você pode adicionar um objeto, você pode remover um objeto. Basta selecionar esse objeto, seja aqui na Viewport ou aqui no Outliner, e apertar o botão Delete do teclado. Uma dica curiosa é que o principal atalho para apagar aqui no Blender é o atalho X. Agora que a gente tem uma cena um pouco mais complexa, você deve estar pensando, mas se eu quiser mover vários objetos ao mesmo tempo, ou seja, aplicar alguma ferramenta ou transformação em múltiplos objetos. Então vamos lá, a dicas de seleção para múltiplos objetos. Lembra que eu falei que aqui no menu de ferramentas, o primeiro ícone define a ferramenta de seleção. Se você clicar e deixar apertado, você vai perceber que existem 4 modos de seleção. Eu vou mostrar para vocês o que eu mais uso, que se chama Select Box. O Select Box, ele tem a função de selecionar por clique, como a gente viu agora. Clica sobre o objeto. Vamos ao primeiro atalho. Para adicionar um objeto à seleção, pressione Shift e clique sobre o segundo objeto. Perceba que eu tenho 2 objetos selecionados agora. Se eu aplicar uma transformação, olha lá, eu peguei a ferramenta de mover e mover, veja que os 2 objetos movem ao mesmo tempo. Lembrando, para adicionar uma seleção, deixa o Shift apertado e clica sobre um objeto. Mas o legal dessa ferramenta, que é a Select Box, é a possibilidade de fazer uma caixa de seleção. Clique numa região limpa da cena, deixe apertado o botão esquerdo do mouse e arraste, e olha que eu tenho a indicação aqui de um retângulo. Toda a geometria que colidir aqui com esse retângulo vai ser selecionada. E o atalho Shift para adicionar elementos a essa seleção ativa continua funcionando. Então perceba lá, Shift, faço o retângulo de seleção e adicionei aqui a esfera. Para remover da seleção com essa seleção de retângulo, você vai usar o atalho Ctrl. Ctrl faz o retângulo e remove. Olha lá. Também é possível fazer a seleção de objetos múltiplos aqui no Outliner. Mas aqui no Outliner, você vai usar o atalho Ctrl. Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer objeto aqui do Outliner, olha que começa a fazer a seleção múltipla. E já que a gente está no Outliner, vamos falar um pouquinho sobre visibilidade, nomenclatura e coleções. Eu mencionei para vocês que o Outliner é uma visão organizada do caos que é essa construção tridimensional aqui na Viewport. E de vez em quando você, por exemplo, está modelando, alguns objetos da cena podem estar atrapalhando a visualização. O que você pode fazer? Remover a visibilidade do objeto aqui da Viewport. Perceba que cada objeto aqui no Outliner, ele tem à direita dele um ícone de um olho e de uma câmera. Se, por exemplo, para o cubo eu clicar no ícone do olho, perceba que esse objeto é removido da viewport. E isso é muito legal em cenas grandes, em que você oculta temporariamente alguns objetos para trabalhar na cena e focar em objetos específicos. E depois você pode religar a visibilidade desse objeto para visualizar ele na cena completa. E olha uma dica muito importante, perceba que eu troquei até a cor de fundo. Esse botão aqui do olho, ele define a visibilidade na viewport. Mas perceba que o ícone do lado, que é a câmera, ele está ligado. O que vai acontecer se você não prestar atenção? Quando você fizer o render final, quando você calcular a imagem que vai ser gerada a partir dessa cena 3D, o cubo vai aparecer na imagem final. Então cuidado, é uma característica do Blender não tão comum em outros softwares. Em outros softwares, se o objeto não está visível na viewport, ele não aparece no render. Aqui no Blender,
um objeto não visível na viewport, olha lá que o cubo aqui não está visível na viewport, ele pode aparecer no render. E é para isso que você vai desligar também a câmera, caso você não queira que um objeto apareça no render. Então é bem provável, quando a gente vai falando em renderização, que se aparecer algum objeto na tua cena que não está na viewport, é porque ele está marcado para não aparecer na viewport, mas aparecer no render. É legal também você renomear os objetos aqui no Outliner para manter a tua cena organizada. É bem tranquilo. Duplo clique no nome do Outliner, escreva o nome e pressione Enter. E olha que o que era antes cubo agora virou caixa. E para terminar o conceito de organização de cena, até porque essa cena aqui dos cogumelos é uma cena complexa, eu vou apresentar para vocês o conceito de coleções. Eu gosto de pensar em coleções como uma gaveta que você coloca objetos 3D. É simplesmente uma maneira de organizar a tua cena. Por exemplo, você pode ter uma coleção que vai ter cogumelos, uma outra coleção que vai ter as luzes da cena, uma outra coleção que vai ter a grama. Isso vai manter a tua estrutura aqui do Outliner mais organizada, mais fácil de entender, até porque a gente pode chegar facilmente aqui a ter 100, 200 objetos empilhados aqui no Outliner. Perceba que a gente já tem duas coleções pré-criadas aqui. A gente tem a coleção master da cena, que se chama Scene Collection. Essa você nem consegue renomear. Mas olha que aqui dentro eu já tenho uma coleção base criada automaticamente pelo Blender, que se chama Collection. E dentro dela estão todos os elementos que estão aqui na cena. Perceba que é possível renomear essa coleção da mesma maneira que a gente renomeou os objetos 3D para criar uma nova coleção. Canto superior do Outliner, clica, olha que nasceu aqui uma coleção 2. Eu vou renomeá-la para, por exemplo, câmera e luzes. E agora eu posso clicar e arrastar os elementos para que eles troquem de coleção. Então vou clicar na câmera e arrastar ela para cima da câmera e luzes. E também vou trazer para cá a luz que já está aqui na cena padrão do Blender. Olha que eu tenho agora uma coleção que contém os elementos 3D e outra coleção que contém a câmera e a luz da cena. E como curiosidade, é possível ter coleção dentro de coleção. É só pegar uma coleção e arrastar dentro de outra. Então olha que a coleção elementos tem agora a coleção câmera e luzes. E isso dá uma grande flexibilidade na organização da cena. Mantenha a tua cena sempre organizada, ainda mais que essa cena aqui vai ser uma cena grande, porque lá no final a tua seleção pode ficar super complexa. E perder tempo na seleção significa que você está perdendo tempo em algo que não é tão importante assim no look final da tua cena. Se você nunca mexeu no Blender antes, eu recomendo que você crie uma cena bem maluquinha aqui com as primitivas e tente se familiarizar um pouquinho com a seleção de múltiplos objetos, usando o clique ou usando a janelinha. Também pratique um pouco de transformações. Entenda, inclusive, a organização dos objetos aqui no Outliner. Renomeie alguns objetos, crie coleções para que você consiga colocar alguns objetos dentro dessa coleção. Esses são os conceitos mais básicos que você vai ter aqui para começar uma cena no Blender. Todos esses conceitos são essenciais para a nossa próxima aula, onde a gente vai começar a modelar o cogumelo. E aí, pessoal, tudo bem? Se você está curtindo essa aula, você pode continuar acompanhando ela gratuitamente no canal 3D na Revo aqui do YouTube. O link está na descrição do vídeo. E lá no canal 3D na Revo, além de você ter acesso às 12 aulas, a gente tem semanalmente conteúdos voltados especialmente ao mundo do 3D. E já aproveita para se inscrever no canal 3D na Revo e não esqueça de deixar o like nas aulas. Bons estudos, pessoal!